A medicina durante a Idade Média, também conhecida como o período medieval, foi uma mistura de conhecimento antigo, crenças religiosas e superstição. Abrangendo aproximadamente do século V ao século XV, essa era foi marcada pela influência das ideias clássicas de gregos e romanos, pelo poder da Igreja e pelas contribuições do mundo islâmico. Embora muito distante das práticas médicas modernas, a medicina medieval lançou importantes bases para os avanços futuros nos cuidados de saúde. Na Europa medieval, grande parte do conhecimento médico era baseado nos ensinamentos de médicos antigos como Hipócrates e Galeno. Suas teorias, especialmente a ideia dos 4 humores, sangue, fleuma, bile negra e bile amarela, dominavam o pensamento médico. Segundo essa teoria, a saúde era vista como um equilíbrio entre esses humores, e a doença surgia de um desequilíbrio. Os tratamentos focavam em restaurar essa harmonia por meio de técnicas como sangrias, purgações ou a administração de remédios à base de ervas. Os mosteiros e conventos desempenhavam um papel fundamental no cuidado de saúde medieval. Monges e freiras muitas vezes atuavam como curandeiros, utilizando uma combinação de orações, ritos religiosos e remédios herbais para tratar os doentes. Muitos mosteiros possuíam jardins de ervas medicinais, onde cultivavam e preparavam plantas curativas. A crença na intervenção divina era forte, e as doenças eram frequentemente vistas como castigos de Deus ou testes de fé, o que tornava a cura espiritual tão importante quanto a física. No entanto, o período medieval não foi isento de progresso. Eruditos islâmicos, especialmente durante a Idade de Ouro Islâmica, fizeram grandes contribuições à medicina. Figuras como Avicena, conhecido por seu cânone da medicina, e Al-Razi, que escreveu extensivamente sobre doenças e tratamentos, preservaram e expandiram o conhecimento das civilizações antigas. Seus trabalhos foram traduzidos para o latim e se tornaram textos fundamentais nas escolas médicas europeias dos séculos XII e XIII. A educação médica na Europa medieval começou a se desenvolver nos últimos séculos do período. Universidades, especialmente em cidades como Bolonha, Montpellier e Salerno, começaram a ensinar medicina como uma disciplina formal. No entanto, grande parte do currículo ainda se baseava em textos antigos, em vez de experimentação ou observação. Dissecções eram raras e, muitas vezes, realizadas em animais, o que mantinha a anatomia humana envolta em mistério. Os médicos medievais, muitas vezes chamados de físicos, eram em sua maioria acessíveis apenas aos ricos, enquanto o povo comum recorria a curandeiros locais, herbalistas ou parteiras. Os tratamentos para doenças eram primitivos pelos padrões atuais. Por exemplo, sanguessugas eram usadas para retirar sangue, e poções feitas de plantas, minerais ou até partes de animais eram comuns. No entanto, infecções, surtos de pragas e ferimentos de guerra eram frequentes, e com pouco conhecimento sobre germes ou higiene, muitas doenças se espalhavam sem controle. Talvez a crise médica mais famosa da Idade Média tenha sido a peste negra, que devastou a Europa entre 1347 e 1351. Essa praga devastadora matou milhões de pessoas e expôs as limitações da medicina medieval. Os médicos pouco podiam fazer para deter sua propagação, e os tratamentos variavam de orações a métodos bizarros, como queimar ervas aromáticas para purificar o ar. A peste negra destacou a necessidade desesperada de avanços no conhecimento médico e na saúde pública. Apesar de suas limitações, a medicina medieval teve alguns sucessos. Muitos remédios herbais, especialmente para doenças menores, eram surpreendentemente eficazes. Plantas comuns como lavanda, camomila e alecrim eram usadas para tratar dores de cabeça, problemas digestivos e infecções. Algumas cirurgias, especialmente as realizadas por barbeiros cirurgiões, também eram bem-sucedidas, embora fossem brutais e realizadas sem anestesia. Ao final, a medicina na Idade Média era uma mistura de sabedoria antiga, influência religiosa e práticas rudimentares. Embora carecesse da base científica da medicina moderna, lançou alicerces cruciais para o desenvolvimento futuro da anatomia, cirurgia e farmacologia.